resolvendo um sistema linear, o primeiro passo sempre para conseguir resolver ele, né, usando o escalonamento matricial, é determinar qual é a matriz aumentada desse sistema linear. Então, aqui a gente vai fazer alguns exemplos disso. Aqui, no primeiro caso, a gente tem um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, que são x e y. Vamos determinar, então, qual é a matriz aumentada. Em cada uma das equações, é importante você destacar quais são os números que estão multiplicando as incógnitas e qual é o coeficiente independente da equação. Então, aqui, por exemplo, quem multiplica x é 3, quem multiplica y é menos 4, e o coeficiente independente seria esse 7. Na segunda equação, quem multiplica x é o menos 5, o y, quem multiplica ele é o 20, e o nosso coeficiente independente é o 15. Então, quem que vai ser a minha matriz aumentada? Então, a primeira linha da matriz aumentada vai ser composta, então, dos números que estão aparecendo na nossa primeira equação do sistema. Então, no caso, o 3, o menos 4 e o 7. Então, na segunda linha, o que vai aparecer são os coeficientes que estão aparecendo na segunda equação linear. No caso, o menos 5, o 20 e o 15. Só uma observação, a gente vai colocar, né, esses tracinhos, certo? Separando a última coluna da matriz aumentada das outras, só para a gente lembrar que na última coluna estão os coeficientes independentes das equações, certo? Que são aqueles que não estão multiplicando nenhuma incógnita. E antes desse tracejado, o que tem são os números que multiplicam explicitamente alguma das duas incógnitas no nosso sistema linear. Aqui a gente tem um sistema linear agora que é composto de 3 equações e 3 incógnitas, que são x1, x2, x3. Uma coisa importante é, nesse sistema, se a gente observar, o x1 não está aparecendo na primeira equação, o x2 não está aparecendo na segunda equação. O que significa eles não estarem aparecendo nessas equações? Isso significa só que o coeficiente associado a cada um deles é 0, no caso. Porque se eu pego 0 vezes x1, isso vai dar 0, e por isso que ele não está aparecendo aqui. Então, vou enfatizar, né, quais são essas constantes que estão aparecendo em cada um dos sistemas, inclusive, né, explicitando as variáveis que não estão aparecendo em alguma delas. Então, aqui, como o x1 não aparece, então é porque ele está sendo multiplicado por 0. Então, ele é 0 vezes x1, mais 1 vezes x2, lembrando que só tem o x2, então isso quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Menos 3 vezes o x3 igual a 0. Na segunda equação, então, eu tenho 4 vezes x1. O x2, como não aparece, ele está sendo multiplicado por 0, então é 4x1 mais 0 vezes x2, mais 1 vezes x3, igual a menos 20. E a última equação, a gente tem 1 vezes x1, mais 1 vezes x2, menos 1 vezes x3, igual a 4. Então, aqui a gente enfatizou quais são os números, né, que estão aparecendo em cada uma das equações. Então, a nossa matriz aumentada vai ser a primeira linha dela, composta pelos números que estão aparecendo na primeira equação. Então, no caso, o 0, o 1, o menos 3 e o 0. A segunda linha, composta pelo 4, pelo 0, pelo 1 e pelo menos 20. E a terceira linha, composta pelo 1, 1, menos 1, 4. Só para lembrar que esses números que estão aparecendo, né, antes do tracejado, são os números que multiplicam as incógnitas, e do outro lado o que a gente tem são os números independentes das equações. E do outro lado o que a gente tem são os coeficientes independentes das nossas equações. Só uma coisa, certo, gente? É importante lembrar aqui, olha, por que eu coloquei esse 1, certo? Porque se eu apareço só o x2 em uma equação, isso quer dizer que ele está sendo multiplicado pela constante 1, por quê? 1 vezes um número real é o próprio número real. Então, no final das contas, 1 vezes x2 pode ser escrito de forma mais concisa como simplesmente x2. Então, o que eu estou fazendo é desfazendo isso, né, explicitando que x2 é a mesma coisa que 1 vezes x2 para conseguir achar esse 1. E é importante, né, a gente lembrar de colocar esses zeros, porque senão vai ficar faltando entradas na nossa matriz aumentada. Então, para lembrar quais são as entradas todas e não correr o risco de, sem querer comer mosca aqui, e esquecer de alguma das variáveis em alguma das equações. Então, nosso último sistema também
tem 3 equações, 3 incógnitas, que são x, y e z. De novo, vou enfatizar em cada uma delas quais são as constantes que multiplicam as incógnitas e as constantes, que são os coeficientes independentes. Então, no caso da primeira equação, eu tenho 2 vezes x, menos 1 vezes y, mais 3 vezes z, igual a 5. Então, a segunda equação, lembrando, o x não está aparecendo nela, então o x está sendo multiplicado por zero. Então, ela é 0 vezes x, então não esquecer desse zero, que vai ser a primeira entrada da linha correspondente a essa equação. Então, 0 vezes x mais 20 vezes y mais 1 vezes z igual a 1. E a última equação, a gente tem 6 vezes x menos 1 vezes y mais 7 vezes z igual a 8. Então, a primeira linha da nossa matriz aumentada é composta desses números que estão aparecendo na primeira equação. Então, o 2, menos 1, o 3 e o 5. Na segunda linha, a gente vai ter os números que aparecem na segunda equação. Então, 0, 20, 1 e 1. E a última linha é composta dos números que estão aparecendo na terceira equação. Então, o 6, menos 1, o 7 e o 8. Lembrando, vou colocar de novo a linha tracejada só para lembrar que aqui estão os coeficientes independentes na última coluna e nas outras colunas são os coeficientes associados que estão multiplicando, né, algumas das nossas incógnitas.